Enfermeira virgem dá à luz a trigêmeos de um bilionário estéril em cadeira de rodas, mas o que ele fez em seguida a deixou chocada. Henrique Nogueira nasceu cercado de luxo, mas diferente do que muitos imaginavam, sua família não era do tipo que esbanjava sem consciência. Seus pais, Mauro e Helena Nogueira, construíram um império no setor imobiliário e sempre fizeram questão de ensinar ao filho que dinheiro era um meio, não um fim. Desde pequeno, Henrique aprendeu que tudo na vida exigia esforço e disciplina. Ele estudou nas melhores escolas, frequentou os círculos mais exclusivos, mas nunca foi criado como um garoto mimado. Seus pais queriam que ele fosse mais do que apenas um herdeiro rico. Queriam que ele tivesse caráter, responsabilidade e soubesse conduzir os negócios da família no futuro. Durante a infância e adolescência, Henrique não teve muitos amigos de verdade. Seu sobrenome carregava peso, e ele sabia que a maioria das pessoas se aproximava por interesse. As crianças na escola olhavam para ele como o filho dos Nogueira, nunca apenas como Henrique. Ele sempre percebeu os olhares de admiração e inveja, os cochichos quando chegava em seu carro de luxo ou quando os pais o buscavam depois de uma reunião importante. Por mais que tentasse ignorar, a sensação de que era visto como um símbolo de status e não como uma pessoa comum o acompanhou por toda a vida. Com o tempo, aprendeu a se fechar e confiar apenas em sua família. Seu pai, Mauro, fazia questão de envolvê-lo nos negócios desde cedo. Aos 16 anos, Henrique já participava de reuniões, observava negociações e entendia como o dinheiro funcionava no mundo real. Sua mãe, Helena, equilibrava essa criação rígida com amor e compreensão, ensinando que a fortuna da família não deveria afastá-lo da realidade, mas sim aproximá-lo das pessoas certas. Para ela, poder e bondade podiam andar juntos, e Henrique parecia absorver isso muito bem. Ele se tornava um jovem promissor, alguém que tinha tudo para ser um empresário respeitado e, ao mesmo tempo, um homem íntegro. Aos 22 anos, Henrique cursava administração e já mostrava talento para os negócios. Inteligente, analítico e perspicaz, ele sabia como tomar decisões estratégicas e entendia o mercado melhor do que muitos adultos experientes. Seu pai se orgulhava dele, via nele o sucessor ideal para carregar o nome dos Nogueira adiante. Mas Henrique, apesar de toda a sua dedicação, ainda se sentia distante da normalidade. Ele queria ter experiências fora do mundo empresarial. Queria saber como era viver sem que cada passo seu fosse calculado ou analisado por alguém. Mas essa liberdade parecia impossível quando seu futuro já estava desenhado. Tudo desmoronou em uma noite de chuva intensa. Henrique voltava de um jantar de negócios com os pais, quando o motorista perdeu o controle do carro em uma curva. O veículo derrapou, bateu em um caminhão e capotou várias vezes antes de parar. Henrique acordou no hospital com ferimentos leves, mas a notícia que recebeu foi como uma sentença. Seus pais não sobreviveram. A dor foi imediata, um choque tão brutal que ele nem conseguia reagir. Os médicos falavam com ele, os advogados surgiam com papéis, mas nada fazia sentido. O mundo que ele conhecia simplesmente acabou naquele momento. O velório foi repleto de rostos conhecidos, mas nenhum deles parecia realmente se importar. Empresários, sócios e pessoas influentes passaram por ali oferecendo condolências vazias, enquanto advogados já falavam sobre herança e contratos. Henrique olhava para tudo aquilo com nojo. O dinheiro que seus pais sempre usaram com responsabilidade agora parecia apenas um atrativo para os urubus que rodeavam sua vida. Em poucos dias, ele passou de jovem promissor a único herdeiro de uma fortuna gigantesca, e isso só fez com que mais gente tentasse se aproximar por puro interesse. O choque virou revolta. Henrique não queria mais seguir os planos dos pais, não queria mais ouvir sobre negócios ou compromissos. O peso daquela herança se tornou insuportável. Ele vendeu algumas propriedades, contratou administradores para cuidar do império dos Nogueira e decidiu que não precisava de mais nada além do dinheiro na conta. Se a vida podia acabar em um segundo, por que ele deveria perder tempo tentando ser o que os outros esperavam? Ele deixou de lado a empresa, os valores que aprendeu e qualquer resquício de disciplina que seus pais tentaram ensinar.
As primeiras semanas foram de pura fuga. Viagens para lugares paradisíacos, festas intermináveis, bebidas caras e mulheres que se jogavam para ele sem nem se importar com quem ele era de verdade. Henrique descobriu um mundo onde o prazer momentâneo substituía a dor permanente, onde ele podia se perder em excessos e fingir que nada importava. A cada festa, a cada garrafa esvaziada, ele tentava enterrar o vazio que crescia dentro dele. Ele sabia que aquilo não era felicidade de verdade, mas era o que tinha no momento. Com o tempo, Henrique se tornou um nome frequente nas colunas de fofoca. O herdeiro rebelde, o milionário inconsequente, o playboy que gastava sua fortuna sem se importar com nada. Ele ria dessas manchetes, porque sabia que ninguém realmente entendia o que acontecia. Ninguém sabia o quanto ele sentia a falta dos pais, o quanto ele daria tudo para voltar no tempo e ter mais um dia com eles. Mas, ao invés de enfrentar essa dor, ele simplesmente se jogava em mais uma noite de festa, mais uma rodada de apostas, mais um voo para um destino qualquer, onde pudesse se perder por alguns dias. Os sócios de seu pai tentaram chamá-lo à razão. Tentaram convencê-lo de que ele estava jogando fora tudo pelo que seus pais trabalharam. Mas Henrique não queria ouvir. Ele não precisava de ninguém dizendo o que fazer. Não queria conselhos sobre como deveria viver sua vida. Cada palavra de preocupação era recebida com desprezo. Ele estava cansado de ser o herdeiro responsável, o sucessor perfeito. Agora, ele era apenas Henrique Nogueira, um homem que escolheu se perder antes que o destino decidisse levá-lo também. O que ele não sabia era que aquela fuga não duraria para sempre. O destino ainda guardava um golpe inesperado, algo que o tiraria desse mundo de excessos e o forçaria a encarar a realidade de uma forma que ele jamais imaginou. Uma única noite mudaria tudo. Uma única decisão faria com que ele perdesse o controle da própria vida de vez. E quando isso acontecesse, ele perceberia que todo o dinheiro do mundo não seria suficiente para consertar o que estava por vir. No início, Henrique achava que estava apenas vivendo a vida. Afinal, ele tinha dinheiro de sobra e ninguém para prestar contas. Acordava tarde, sem pressa para nada, e decidia seu dia no impulso. Se queria viajar, pegava o jatinho particular e escolhia um destino aleatório. Se queria festa, bastava mandar. Uma mensagem e sua cobertura se enchia de gente em questão de minutos. A tristeza? Ele abafava com álcool, drogas e qualquer coisa que o fizesse esquecer da dor. Mas no fundo, ele sabia. Não estava vivendo, estava se destruindo. Só não queria admitir. As manchetes começaram a estampar sua nova rotina. O herdeiro rebelde. Henrique Nogueira, mais uma noite de exageros. Ele achava graça. Antes, falavam dele como um empresário promissor. Agora, era o playboy inconsequente. Mas qual a diferença? Nenhuma. Tudo era uma grande piada. As pessoas queriam falar dele? Que falassem. Pelo menos ele ainda era assunto. Os amigos, aqueles que sumiram no velório dos pais, agora reapareciam. Mas ele sabia o motivo. Eles não. Estavam ali por ele. Estavam ali pelo que ele tinha. Só que naquele momento, isso não importava. Henrique se cercou de gente que só queria festa, luxo e loucura. Todos diziam que ele era o cara mais sortudo do mundo. Mas ele se sentia o mais vazio. De dia dormia. De noite, afundava-se em festas sem fim. Mulheres tinham aos montes. Nenhuma ficava por muito tempo. Ele não queria vínculos. Amar significava se importar, e ele não queria se importar com nada nem com ninguém. Quanto menos sentimentos, melhor. Amar também significava perder, e ele já tinha perdido tudo. Não ia passar por isso de novo. No começo, a adrenalina das festas parecia suficiente. Mas com o tempo, aquilo perdeu a graça. Era tudo repetitivo. Nada mais parecia novo. Então, ele começou a buscar mais. Coisas mais fortes, sensações mais intensas. O álcool não bastava? Então misturava com outras substâncias.
As apostas leves se tornaram jogos de alto risco. Gastar dinheiro sem pensar virou um vício. Ele queria sentir alguma coisa, qualquer coisa que o fizesse esquecer da dor de estar sozinho no mundo, mas não importava o que tentasse. No fim, o vazio sempre voltava. Os empresários que trabalharam com seu pai tentaram alertá-lo. Chamaram para reuniões, tentaram convencê-lo a assumir a empresa, a levar os negócios a sério. Henrique ria na cara deles. Eu não preciso de mais dinheiro. Já tenho o suficiente para 10 vidas. Ele se recusava a assumir qualquer responsabilidade. A empresa, os investimentos, isso não significava nada para ele. Trabalhar era para quem precisava sobreviver. Ele já tinha tudo. O que mais poderia querer? Nada fazia sentido. As festas ficavam cada vez mais exageradas. Contas milionárias em hotéis, noites inteiras gastando em cassinos, carros destruídos e nem um pingo de arrependimento. Ele dirigia em alta velocidade pelas ruas da cidade, sentindo o vento bater no rosto, desafiando o destino. Se tiver que morrer, que seja agora. Mas a morte nunca vinha. Só vinha a ressaca no dia seguinte e a sensação insuportável de estar desperdiçando sua vida. Mas ao invés de parar, ele se afundava mais. O buraco era cada vez mais fundo. Em uma dessas noites, uma discussão banal saiu do controle. Um homem em um clube o provocou. Disse que ele era apenas um garoto mimado brincando de rebelde. Henrique perdeu a paciência. Partiu para cima, socos foram trocados, seguranças precisaram intervir. Ele saiu do local machucado, mas rindo. Se eu fosse um ninguém, isso teria acabado diferente. Mas ele não era um ninguém. Ele era um Nogueira. E isso ainda o protegia. Mas nem o nome Nogueira conseguiu protegê-lo de si mesmo. Uma noite, depois de beber mais do que o normal, decidiu que queria pegar a estrada. Ele não queria dormir, não queria parar. Precisava de velocidade. Entrou no carro e acelerou. Os amigos tentaram impedir, mas ele riu e ignorou. Se algo der errado, pelo menos acaba logo. O mundo estava girando. Henrique sentia o cheiro de álcool impregnado na roupa e o gosto amargo da bebida na boca. A música alta da festa ainda ecoava, na cabeça, misturada com o zumbido irritante da velocidade. O painel do carro piscava com números que ele mal conseguia focar, mas ele não ligava. Tudo parecia distante. A única coisa que importava era a sensação de liberdade que aquela velocidade trazia. O asfalto passava rápido demais, e ele adorava isso. A estrada estava quase vazia, iluminada apenas pelos postes espaçados e pelos faróis dos poucos carros que cruzavam o caminho. Henrique aumentou o som, deixando a batida da música preencher o silêncio que insistia em cutucar sua mente. Se ele parasse para pensar, lembraria do que estava fugindo. Lembraria da solidão esmagadora, do vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher, mas ele não queria lembrar. Então, acelerava mais, tentando fugir de si mesmo. Os olhos pesavam. Ele piscava devagar, sentindo a embriaguez puxá-lo para um sono traiçoeiro. Sacudiu a cabeça, tentando se manter desperto. Seu corpo estava mole, os reflexos lentos. Mas ele não parava. Apertava o volante com força, como se isso o ajudasse a manter o controle que já tinha perdido há muito tempo. Ele ria sozinho, o som abafado pelo motor rugindo. Isso sim é viver. Pelo menos era o que ele tentava convencer a si mesmo. Foi então que viu as luzes. 2 faróis surgiram de repente na curva, iluminando seu rosto por um instante. Caminhão. Henrique tentou reagir. Girou o volante com tudo para a esquerda, mas foi tarde demais. O carro perdeu o controle. O barulho dos pneus queimando o asfalto veio primeiro, seguido pelo impacto violento. O mundo virou de cabeça para baixo. Tudo aconteceu em frações de segundo, mas para Henrique, pareceu uma eternidade. O carro girou no ar, capotou pelo menos 3 vezes antes de bater com força contra o guardrail e ser lançado para fora da estrada. O vidro explodiu, o teto amassou, o metal se retorceu ao redor dele. Henrique sentiu seu corpo sendo jogado como um boneco, sem nenhum controle sobre nada.
O cinto de segurança cortava seu peito, tirando o ar dos pulmões. A dor chegou antes mesmo do carro parar de se mover. Então veio o silêncio. O cheiro de gasolina e queimado invadiu suas narinas. Ele tentou se mexer, mas uma dor insuportável explodiu em sua coluna, travando qualquer movimento. O gosto de sangue encheu sua boca. O ar entrava com dificuldade. Cada respiração era um esforço absurdo. Seus olhos piscavam devagar, lutando contra o escuro que começava a tomar conta de tudo. As luzes vermelhas e azuis das sirenes apareceram no horizonte, mas pareciam longe demais. Henrique ouvia vozes, gritos, passos correndo, mas não conseguia entender o que diziam. Sua cabeça girava, e o frio começou a tomar conta de seu corpo. Uma mão firme tocou seu rosto, e ele tentou se concentrar no rosto do socorrista que falava com ele. Aguenta firme, estamos com você. A viagem na ambulância foi um borrão. O barulho dos aparelhos, a máscara de oxigênio, o zumbido agudo no ouvido. Henrique tentou falar, mas sua voz não saiu. Tentou mover as pernas. Nada. O pânico subiu como um soco no estômago. Ele tentou de novo. E de novo. Nada. Não sentia nada abaixo da cintura. O desespero bateu forte, mais forte do que qualquer outra coisa que já tinha sentido na vida. Quando abriu os olhos de novo, já estava no hospital. O teto branco, as luzes frias, o cheiro forte de desinfetante. Tudo parecia distante, como se não fosse real. Ele piscou algumas vezes, tentando entender onde estava, tentando lembrar do que aconteceu. Foi quando viu um médico parado ao lado da cama, olhando para ele com um semblante sério. Você sofreu um acidente grave, Henrique. O coração dele acelerou. Ele abriu a boca para perguntar, mas não precisou. O médico continuou. Sua coluna foi severamente atingida no impacto. Fizemos tudo o que podíamos, mas... Você não vai mais andar. O mundo parou. O barulho dos monitores ficou mais alto, ecoando na cabeça dele. As palavras do médico giravam sem parar, como se ele não tivesse entendido direito. Não vai mais andar. Como assim? Isso não podia estar certo. Isso não podia estar acontecendo com ele. Tentou mover as pernas de novo. Nada. Tentou sentir qualquer coisa além da dor na parte superior do corpo. Nada. Henrique abriu a boca para gritar, mas o som não saiu. O desespero tomou conta. Seu corpo tremia. O peito subia e descia rápido demais. Ele queria correr. Queria sumir dali. Mas não podia. Pela primeira vez na vida, ele não tinha controle sobre nada. E isso era pior do que qualquer coisa que ele já havia vivido. Henrique não sabia dizer quanto tempo ficou ali, deitado naquela cama de hospital, encarando o teto branco como se fosse um buraco sem fim. Ele piscava, respirava, sentia o ar entrando nos pulmões. Mas era como se não estivesse realmente ali. Tudo parecia distante, como se a qualquer momento ele fosse acordar e descobrir que aquilo não passava de um pesadelo. Mas não era. E ele sabia disso. O médico repetiu a notícia algumas vezes, mas Henrique não conseguia absorver as palavras. Você sofreu uma lesão grave na coluna. O dano foi extenso. Infelizmente, você não vai mais andar. Cada frase era como um soco, uma facada no peito. Ele tentava processar, tentava entender, mas sua mente se recusava a aceitar. Ele queria gritar, queria levantar daquela cama e provar que estavam errados. Mas quando tentou mover as pernas, nada, absolutamente nada. O pânico veio de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Era um terror diferente, sufocante, como se estivesse se afogando sem estar na água. Sua respiração ficou rápida, descompassada. Ele tentou puxar o ar, mas parecia que os pulmões não funcionavam direito. O peito subia e descia em desespero, e de repente, alarmes começaram a soar. Enfermeiras entraram correndo. Alguém segurou seu braço. Uma voz disse algo sobre ataque de ansiedade. E então, tudo ficou escuro de novo. Quando acordou, o quarto estava em silêncio. A única coisa que se ouvia era o bip constante dos monitores ao lado da cama.
A luz fraca do abajur deixava tudo com um tom estranho, frio. Henrique sentiu os dedos das mãos se fechando involuntariamente, e por um momento, sentiu um alívio. Pelo menos aquilo ele ainda conseguia mexer. Mas quando tentou mover as pernas outra vez, a frustração bateu com força. Nada, como se nem fizessem parte do corpo dele. A porta se abriu devagar, e uma mulher de jaleco entrou. Tinha um olhar calmo, mas carregado de um peso que Henrique já conhecia. Pena. Ele odiava esse olhar. Não queria que ninguém sentisse pena dele. Como você está se sentindo, Henrique? A médica perguntou, puxando uma cadeira para sentar ao lado da cama. Ele ficou quieto. Não ia responder uma pergunta óbvia como aquela. Como ele se sentia? Como alguém que perdeu tudo de um dia para o outro. Ela suspirou e continuou. Sei que isso é muito difícil de processar, mas precisamos conversar sobre o que vem agora. Henrique travou a mandíbula. Ele não queria ouvir sobre o que vinha agora. O que vinha agora não importava. Ele só queria que alguém dissesse que aquilo era um erro, que ele ia se recuperar, que ia levantar daquela cama e sair andando dali, como sempre fez. Seu caso foi avaliado por uma equipe inteira de especialistas. Fizemos o possível na cirurgia, mas a lesão foi muito grave. Sua medula espinhal sofreu danos irreversíveis. Essa palavra de novo. Irreversíveis. Henrique sentiu o estômago embrulhar. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas você precisa saber que ainda pode ter uma vida plena. Teremos um longo caminho na reabilitação. E... Cala a boca. A voz dele saiu baixa, mas carregada de raiva. A médica parou. Pela primeira vez, ele olhou diretamente para ela. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, cheios de fúria. Eu não quero saber de reabilitação. Eu quero sair daqui. Quero voltar a andar. Henrique. Não me chama pelo nome como se me conhecesse. Você não sabe nada sobre mim. A médica respirou fundo. Você está certo. Não sei tudo sobre você, mas sei que sua vida não acabou aqui. Henrique riu, mas foi um riso amargo, sem humor nenhum. Acabou sim. Ela não tentou discutir. Apenas olhou para ele com aquela paciência irritante, como se estivesse esperando que ele finalmente aceitasse a verdade. Mas ele não ia aceitar. Nunca. As visitas começaram nos dias seguintes. Advogados, empresários da família, até alguns amigos, apareceram para prestar solidariedade. Mas ele via nos olhos de cada um deles a mesma coisa. Incerteza. Eles não sabiam o que dizer. Antes, Henrique era o jovem milionário, o herdeiro promissor. Agora era só um cara quebrado. A pior visita foi a de um dos antigos sócios de seu pai. O homem entrou no quarto com um ar sério, segurando uma pasta preta. Sentou-se na poltrona ao lado e ficou em silêncio por alguns segundos. Henrique, sei que esse não é o melhor momento, mas precisamos falar sobre os negócios. Henrique encarou o teto. Eu não quero falar sobre isso. Eu entendo. Mas sua ausência na empresa já está gerando preocupações. Você precisa decidir o que quer fazer. Ele soltou um suspiro pesado. Eu perdi a porra das minhas pernas. Você realmente acha que eu me importo com a empresa agora? O homem hesitou, mas não foi embora. Seu pai queria que você assumisse. Ele acreditava em você. Henrique fechou os olhos. Por que diabos todo mundo ficava trazendo o nome do pai dele? Como se isso fosse mudar alguma coisa. Como se isso fosse fazer suas pernas voltarem a funcionar. Não quero saber de empresa, nem de reuniões, nem de nada. Henrique, sai daqui. A raiva queimava dentro dele como nunca antes. Ele queria gritar, quebrar tudo ao seu redor, mas não podia nem se levantar. Daquela cama, o ódio só crescia, misturado com frustração e desespero. Os dias se arrastavam e ele se recusava a falar com médicos, enfermeiros, qualquer pessoa que tentasse dizer que ele ainda tinha uma vida pela frente. Ele não tinha, não daquele jeito. O Henrique que ele conhecia morreu naquele acidente, e no fundo,
Ele achava que teria sido melhor se seu corpo tivesse morrido junto. Os primeiros dias foram movimentados. Enfermeiros entrando e saindo, médicos fazendo exames, advogados aparecendo com papéis, pessoas que ele nem conhecia enviando mensagens de apoio. Henrique não respondia a ninguém. Apenas ficava ali, encarando o teto branco do hospital, esperando alguma coisa mudar. Mas nada mudava. Ele ainda estava preso naquela cama. Ainda não sentia as pernas. Ainda era um homem que nunca mais ia andar. Aos poucos, as visitas foram diminuindo. As mensagens ficaram mais espaçadas. As ligações pararam. Henrique percebeu que, um a um, todos estavam indo embora. Aqueles que diziam que nunca o deixariam estavam desaparecendo como fumaça ao vento. Foi então que ele percebeu que nunca teve amigos de verdade. As pessoas estavam ao lado dele por conveniência, por interesse, porque era divertido estar perto de um milionário que bancava tudo. Agora que ele não podia mais ser esse cara, simplesmente deixaram de aparecer. Os dias no hospital se tornaram um martírio. Ele acordava e olhava para o celular, esperando alguma mensagem. Nada. O tempo passava arrastado, cada minuto parecendo uma eternidade. Ele se perguntava se alguém viria vê-lo. Às vezes, se convencia de que sim, mas conforme a noite chegava e ninguém aparecia, a certeza de que estava sozinho só aumentava. Certo dia, tentou ligar para um dos amigos que sempre estava com ele nas festas. O telefone chamou várias vezes antes de cair na caixa postal. Tentou outro, depois mais um. Nenhuma resposta. Mandou mensagens, mas nenhuma foi respondida. O peito apertou de um jeito estranho. Ele sabia que tinha perdido a maioria das pessoas ao seu redor, mas ver isso se tornar realidade foi um golpe que não estava preparado para receber. Os médicos insistiam que ele precisava aceitar ajuda, que deveria se abrir para o tratamento. Mas para quê? Para passar o resto da vida dependendo de alguém? Para tentar se encaixar num mundo onde não cabia mais? Ele se recusava a ouvir. Quando os enfermeiros vinham, ele fingia estar dormindo. Quando um psicólogo apareceu para conversar, ele ignorou. Não queria piedade, nem motivação, nem frases prontas sobre superação. Queria apenas que o deixassem em paz. A solidão se tornou sua única companhia. O silêncio do quarto era insuportável. Antes, sua vida era barulho, movimento, agitação. Agora, era só um espaço vazio. O som da rua do lado de fora era um lembrete cruel de tudo que ele perdeu. O mundo continuava girando. As pessoas continuavam vivendo. E ele estava ali, parado, incapaz de fazer qualquer coisa. Uma noite, depois de horas encarando o teto, pegou o celular e abriu as redes sociais. Precisava ver alguma coisa diferente. O que encontrou foi ainda pior do que o silêncio. Vídeos de festas, amigos rindo, fotos em lugares que ele costumava frequentar. As mesmas pessoas que diziam que estariam ao seu lado estavam seguindo com suas vidas como se ele nunca tivesse existido. A pior parte foi ver que ninguém sequer mencionava seu nome. Era como se ele tivesse sido apagado. Como se nunca tivesse feito parte daquele mundo. Henrique sentiu um nó na garganta. Jogou o celular no chão e fechou os olhos, tentando segurar a raiva. Mas a raiva era apenas um disfarce para algo muito pior. Ele estava sozinho. De verdade. Pela primeira vez na vida, não havia ninguém ali. Nenhuma festa para fugir. Nenhuma bebida para anestesiar. Nenhum barulho para distrair. Só ele, sua mente e a certeza esmagadora de que não significava nada para ninguém. Henrique olhava pela janela da ambulância, mas não via nada além de borrões. As árvores passavam rápido, o céu estava nublado e a estrada parecia não ter fim. Ele sabia para onde estava indo. O médico tinha falado várias vezes sobre o centro de reabilitação, sobre como aquele lugar o ajudaria a se adaptar à nova realidade. Mas ele não queria se adaptar. Não queria aquele novo capítulo. Só queria que tudo voltasse ao que era antes. O veículo parou em frente a um prédio grande, cercado de árvores e jardins bem cuidados.
O nome estava escrito em letras discretas na entrada. Centro de Reabilitação Vale Sereno. Henrique sentiu o estômago revirar. Aquele nome soava como uma piada. Sereno? Ele não tinha mais nada de sereno. A porta da ambulância se abriu e os enfermeiros se aproximaram para ajudá-lo a sair. Ele olhou para o corredor estreito do veículo, sabendo que não conseguiria descer sozinho. Aquilo já era humilhante o suficiente. Mas ainda pior era saber que seria assim para sempre. Colocaram-no em uma cadeira de rodas e o empurraram para dentro do prédio. O cheiro de hospital ainda estava ali, mas o ambiente parecia mais acolhedor, como se tentassem disfarçar a realidade de quem estava ali dentro. Pessoas com diferentes tipos de lesões passavam pelos corredores, algumas acompanhadas de fisioterapeutas, outras tentando se virar sozinhas. Henrique desviava o olhar. Não queria ver. Não queria aceitar que agora fazia parte daquilo. Levaram-no até um quarto simples, com uma cama ajustável, um armário e uma grande janela com vista para um lago ao longe. O médico explicou a rotina do local, falou sobre os horários das terapias, sobre os profissionais que o acompanhariam. Henrique ouviu em silêncio. Quando finalmente ficou sozinho, soltou um longo suspiro e olhou para suas pernas imóveis. Ele não deveria estar ali. Não deveria precisar da ajuda de ninguém. Mas a realidade era cruel. No dia seguinte, a porta do quarto se abriu e uma mulher de jaleco branco entrou. Ela tinha os cabelos castanhos presos em um coque. Usava um crachá com o nome Isadora Mendes e carregava uma prancheta. Sem esperar qualquer cumprimento, ela se aproximou, puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele. Bom dia, Henrique. Meu nome é Isadora. Sou a enfermeira responsável pelo seu acompanhamento aqui no Vale Sereno. Ele não respondeu. Apenas encarou a parede, ignorando-a completamente. Sei que não deve estar feliz por estar aqui. Mas eu também sei que, por mais que finja que não liga, você se importa. Se não se importasse, não estaria com essa cara de quem quer gritar. Henrique virou o rosto na direção dela, surpreso com a franqueza. A maioria das pessoas ao seu redor pisava em ovos, evitava dizer qualquer coisa que pudesse incomodá-lo. Mas essa mulher não parecia ter paciência para rodeios. Você não sabe nada sobre mim, ele disse com a voz seca. Não sei mesmo, ela respondeu dando de ombros. Mas sou boa em observar. E o que vejo é um cara que acha que perdeu tudo, mas que no fundo ainda tem medo de perder mais. Henrique riu, de um jeito amargo. Não tem mais nada para perder. Isadora cruzou os braços, o encarando com um olhar firme. Então por que ainda está aqui? Por que não desistiu completamente? Ele não soube responder. Ficou em silêncio, olhando para ela sem saber o que dizer. Pela primeira vez desde o acidente, alguém não estava tentando confortá-lo com palavras vazias. Olha, eu não estou aqui para te convencer de nada, ela continuou. Meu trabalho é garantir que você tenha o suporte necessário para seguir em frente. Mas seguir em frente ou não, isso é com você. Henrique desviou o olhar, sentindo uma raiva crescente. Ele não precisava de sermões, muito menos de alguém que fingisse entender o que ele estava passando. Você pode ir embora agora? Isadora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou. Claro. Mas amanhã eu volto. E voltou. No dia seguinte, na mesma hora, entrou no quarto sem bater e começou a conversar como se ele tivesse respondido algo. Falou sobre a rotina, do hospital, sobre os pacientes que já passaram por lá, sobre como alguns superaram desafios impossíveis. Henrique ignorou cada palavra, mas ela não parecia se importar. Os dias se passaram, e Isadora continuava aparecendo todos os dias, sem falta. Algumas vezes, ela apenas falava. Outras, fazia perguntas que ele se recusava a responder. Mas aos poucos, Henrique começou a perceber algo diferente. Ela não estava ali por obrigação. Não tratava ele como um paciente frágil ou como um coitado. Ela falava com ele como se ele ainda fosse normal. Uma noite, ele não conseguiu dormir. Pegou o celular e ficou rolando as redes sociais, mas nada chamava sua atenção. Então,
Olhou para o teto e pensou em Isadora. Por que ela ainda insistia? Por que parecia diferente de todo mundo que já conheceu? Ele não sabia a resposta. Mas pela primeira vez desde o acidente, se pegou esperando pelo dia seguinte. E isso era algo que não acontecia há muito tempo. Henrique já sabia o que ia acontecer. Todo dia era a mesma coisa. 7:30 da manhã, a porta do quarto se abria e Isadora entrava sem bater, carregando uma prancheta e uma paciência que parecia infinita. Ela falava sobre a rotina do dia, sobre os horários dos exames e terapias. Fazia perguntas que ele nunca respondia e, no fim, sempre soltava alguma provocação antes de sair. Henrique fingia que não ouvia, mas ela sempre voltava no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Naquela manhã, ele decidiu que ia ignorá-la com mais força do que nunca. Nem um olhar, nem um som. Absolutamente nada. Ele só não esperava que Isadora entrasse no quarto de um jeito diferente. Nada de prancheta, nada de conversa fiada. Ela fechou a porta e cruzou os braços, encarando-o como se tivesse acabado de tomar uma decisão importante. Já chega. Henrique franziu a testa. Já chega o quê? Dessa sua birra ridícula. Ele soltou um riso debochado. Ah, então agora eu sou uma criança fazendo birra? Sim, ela disse sem hesitar. Você se esconde atrás dessa pose de cara amargurado porque acha que assim ninguém vai se aproximar. Mas adivinha? Eu estou aqui todo dia. E vou continuar vindo. Henrique sentiu o sangue ferver. E eu já te pedi alguma coisa? Não, mas não precisa. Faz parte do meu trabalho. Então faz o seu trabalho e me deixa em paz. Ela deu um passo à frente, sem desviar o olhar. O problema é que eu levo o meu trabalho a sério. E o meu trabalho aqui não é só trocar curativos e medir pressão. É te fazer entender que sua vida não acabou. Henrique apertou a mandíbula. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você era um milionário cercado de gente falsa e que agora se sente um nada porque todo mundo foi embora. Sei que você acha que não tem mais valor porque não pode mais andar. Sei que está se afundando nesse papel de vítima porque é mais fácil do que tentar fazer algo sobre isso. Ele encarou Isadora com raiva. Eu não sou vítima. Então para de agir como se fosse. O silêncio pesou no quarto. Ele sentiu vontade de gritar, de mandar ela calar a boca, de expulsá-la dali. Mas alguma coisa no jeito que ela falava, na forma como não demonstrava medo nem pena, o fez hesitar. Isadora suspirou e passou a mão no rosto. Olha, eu não estou dizendo que o que aconteceu com você não foi horrível. Foi. Mas você não é o primeiro e nem vai ser o último a passar por isso. A diferença entre você e os outros pacientes daqui é que eles tentam. Você nem isso faz. Henrique desviou o olhar para a janela. Você não entende. Não, eu não entendo. Ela admitiu. Mas sabe quem entende? As pessoas que perderam movimentos, assim como você, e que estão lá fora agora, tentando recuperar a vida delas. Ele soltou um riso seco. Que vida? A vida que ainda existe, ela respondeu, cruzando os braços. Mas você só vai perceber isso no dia que parar de se ver como um cadáver respirando. Henrique ficou em silêncio. Pela primeira vez, não tinha uma resposta na ponta da língua. Ela acertou um ponto que ele nunca admitiria em voz alta. Era exatamente assim que ele se via. Como alguém que já estava morto, mas que por algum motivo ainda continuava ali. Isadora olhou para o relógio. Em 15 minutos começa sua fisioterapia. Você vai ou quer que eu te empurre à força? Ele arqueou a sobrancelha. Você não pode me obrigar. Ela deu de ombros. Você tem razão. Mas se não for, eu volto e encho o seu saco o dia inteiro. Henrique encarou aquela mulher por alguns segundos. Ela realmente não tinha medo dele. Não fazia rodeios, não ficava pisando em ovos. Ele não sabia se isso o irritava ou se no fundo era exatamente o que ele precisava. Então, sem dizer nada, girou a cadeira de rodas e foi para a sessão de fisioterapia. Isadora sorriu, e ele fingiu que não viu.
Henrique odiava aquele lugar. Odiava o cheiro de remédio, os corredores brancos, as pessoas sorrindo para ele como se estivessem lidando com uma criança frágil. Mas, acima de tudo, odiava a fisioterapia. Era humilhante ser colocado em aparelhos que antes pareceriam inúteis. Para ele, agora dependia daquelas máquinas para fazer qualquer coisa. Só de pensar nisso, o estômago o embrulhava. Ele chegou à sala de reabilitação sem dizer uma palavra. O fisioterapeuta o cumprimentou, mas ele apenas balançou a cabeça. Queria terminar logo com aquilo. Não que esperasse alguma melhora. Não tinha nenhuma esperança de voltar a andar. Só queria evitar que Isadora passasse o dia inteiro no seu ouvido. Foi ela quem o trouxe ali. E pior, parecia satisfeita com isso. O fisioterapeuta começou com exercícios básicos, movimentando as pernas dele, enquanto explicava sobre a importância da musculatura. Henrique não prestava atenção. Odiava a sensação de ter alguém mexendo em seu corpo, como se ele não tivesse controle algum. Mas era isso que ele era agora, não era? Um corpo imóvel, dependendo dos outros até para esticar a perna. Isso só aumentava o ódio que sentia de tudo. Nos primeiros dias, Henrique fazia os exercícios mecanicamente, sem demonstrar qualquer interesse. Quando alguém perguntava como se sentia, ele respondia com monossílabos ou ignorava. Mas sempre que tentava desistir, Isadora aparecia. Ela não o tratava como um coitado. Não fingia que entendia o que ele estava passando. Ela só o olhava com aquela expressão firme e desafiadora, como se dissesse que não ia deixá-lo se afundar. Certo dia, após mais uma sessão desgastante, Henrique jogou o corpo para trás na cadeira de rodas e soltou um longo suspiro. Estava cansado, suado e irritado. Quando olhou para o lado, viu Isadora observando de longe. O que foi agora? Veio ver seu fracasso? Ela cruzou os braços. Só estou vendo se você finalmente percebeu que está tentando. Henrique franziu a testa. Tentando... O quê? Se importar. Ele riu, mas sem humor. Eu não me importo com nada disso. Isadora sorriu de leve. Se não se importasse, já teria desistido. Ele não soube o que responder. Pela primeira vez, sentiu que alguém enxergava além da máscara que ele colocava para se proteger. Ele podia repetir 1000 vezes que não ligava para nada, mas algo dentro dele sabia que não era verdade. Os dias passaram, e algo começou a mudar. Henrique ainda reclamava, ainda odiava depender dos outros, mas começou a perceber que cada sessão na fisioterapia era um pouco menos pior que a anterior, não porque estava melhorando de verdade, mas porque algo dentro dele estava diferente. Durante uma sessão, o fisioterapeuta pediu para ele tentar movimentar os dedos dos pés. Henrique riu na hora. Não sinto nada, como vou mexer? O fisioterapeuta apenas insistiu. Henrique revirou os olhos, mas tentou. Mas concentrou-se, forçou, esperou. Nada. Mas pela primeira vez, sentiu um leve formigamento. Algo tão pequeno que talvez fosse coisa da cabeça dele. Quando contou para Isadora mais tarde, ela apenas sorriu de canto. E você jurava que nada, nunca ia mudar. Henrique não quis admitir, mas aquela sensação fez algo dentro dele se acender. Algo que ele não sentia fazia tempo. Uma pontinha de esperança que ele ainda não sabia se queria ter. Certo dia, Isadora perguntou a Henrique qual era o seu sonho de infância. Ele respondeu que sempre desejou ser pai, mas que anos atrás havia descoberto que era estéril. Ao ouvir isso, Isadora pegou sua prancheta e começou a revisar os exames que Henrique havia feito. Foi então que encontrou um exame específico que indicava que ele não era estéril. Surpreso, Henrique decidiu realizar novos exames para confirmar a informação. Henrique segurava os exames com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquela revelação desmoronar sobre ele como uma avalanche. Podia ter filhos. Durante anos, carregou a dor de acreditar no contrário, sufocando qualquer esperança antes mesmo que pudesse brotar. Agora, aquele pedaço de papel lhe dizia que tudo que acreditava sobre si mesmo era uma mentira. Ele sentiu raiva, não apenas pelo erro médico que roubou um sonho,
mas também por ter se permitido acreditar que estava condenado a nunca construir uma família. O peito subia e descia com a respiração pesada. A mente girava em um turbilhão de pensamentos confusos. Ainda queria ser pai? Ou aquela vontade tinha morrido junto com a esperança anos atrás? Isadora percebeu seu silêncio incomum ao entrar no apartamento. Normalmente ele resmungava sobre qualquer coisa, mas agora estava sentado no sofá, segurando os papéis com um olhar perdido. Ela se aproximou devagar, observando-o. Henrique, chamou, e ele ergueu os olhos lentamente. Os resultados chegaram. Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Isadora sentou-se ao lado dele, esperando que continuasse. Eu posso ter filhos. As palavras pareciam estranhas ao saírem de sua boca, como se pertencessem a outra pessoa. Ela não demonstrou surpresa, apenas assentiu com um sorriso leve. Eu disse que aqueles exames estavam errados. Henrique soltou uma risada nervosa, mas não havia humor ali. Foram anos achando que nunca poderia ser pai. Como é que eu aceito isso agora? Henrique estava sentado perto da janela, observando o sol se pôr atrás das montanhas. O centro de reabilitação Vale Sereno ficava afastado da cidade, cercado por uma paisagem bonita demais para combinar com a ruína que ele sentia por dentro. Nos últimos meses, sua rotina havia se resumido a sessões de fisioterapia, consultas médicas e conversas intermináveis com Isadora, a única pessoa que parecia se recusar a tratá-lo como um inválido. Ele ainda odiava estar ali, mas algo tinha mudado. Não sabia explicar o que era, mas sentia que aquela raiva absoluta já não queimava com a mesma intensidade. Isadora entrou no quarto sem bater, como sempre fazia. Ela carregava uma prancheta e trazia aquele olhar prático que ele já conhecia bem. Sentou-se em uma poltrona perto da cama e começou a falar sobre a sessão de fisioterapia do dia seguinte. Henrique fingia prestar atenção, mas sua mente estava longe. Depois de alguns minutos de silêncio, ele finalmente olhou para ela com um olhar decidido. Sentiu o peso daquelas palavras antes mesmo de dizê-las. Respirou fundo e, sem rodeios, soltou a bomba. Quero que você tenha um filho meu. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Isadora piscou algumas vezes, processando o que ele acabava de dizer. Seu rosto, normalmente tão expressivo, ficou completamente neutro. Henrique não sabia dizer se isso era um bom sinal ou se ela estava prestes a explodir. Ele não se moveu, esperando pela reação. Durante um longo instante, ninguém disse nada. Apenas o vento batia suavemente na janela, preenchendo o vazio daquele momento. O quê? Isadora finalmente quebrou o silêncio, cruzando os braços e inclinando ligeiramente o corpo para frente, como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido. Certo, você ouviu. Quero que tenha um filho meu, repetiu Henrique, dessa vez com mais firmeza. Ele esperava que ela risse ou fizesse piada, mas Isadora continuou séria, os olhos fixos nele, analisando cada detalhe de sua expressão. Isso só pode ser uma piada, ela disse, balançando a cabeça. Mas Henrique não demonstrou nenhum sinal de humor. Ele estava completamente sério. Não é piada. Quero um herdeiro. Alguém para continuar meu nome, minha história. E você é a única pessoa que eu confio para isso. Isadora soltou um suspiro pesado e esfregou o rosto com as mãos. Parecia exausta só de ouvir aquilo. Henrique não a culpava. Ele sabia o quão absurda sua proposta soava. Mas para ele, fazia todo o sentido. E por que diabos eu aceitaria uma loucura dessas? Perguntou Isadora, cruzando os braços novamente. Seu tom não era de brincadeira. Era um desafio. R$1 milhão. Esse é o preço, Henrique disse, observando-a com atenção. Ele sabia que ela precisava de dinheiro. Sabia que sua mãe estava doente e que os custos do tratamento eram altos demais para seu salário de enfermeira cobrir. Não queria jogar sujo, mas também não via motivo para rodeios.
Isadora arregalou os olhos por um segundo antes de soltar uma risada incrédula. Você realmente acha que pode me comprar? Não é isso. É um acordo. Você precisa de dinheiro. Eu preciso de um herdeiro. Os dois saem ganhando. Sem complicações, sem envolvimento emocional. Apenas um contrato. A risada dela sumiu, dando lugar a uma expressão fechada. Henrique percebeu que, mesmo indignada, ela estava pensando. Talvez estivesse considerando. Ele sabia que tinha tocado em um ponto fraco. Eu nunca estive com ninguém, Henrique. Nunca nem tive um relacionamento de verdade. E você quer que eu simplesmente aceite gerar um filho para você, como se fosse um serviço qualquer? Eu não estou pedindo para você ser minha esposa ou criar laços comigo. Só quero um filho. Alguém que leve meu sobrenome e continue minha história. Você não precisa ter nenhum envolvimento além disso. O silêncio voltou a se instalar no quarto. Henrique sabia que essa era a decisão mais difícil da vida de Isadora. Ela podia sair dali e nunca mais falar com ele, ou podia aceitar e mudar sua própria vida para sempre. De qualquer forma, ele não ia insistir. Só precisava que ela pensasse. Isadora se levantou e caminhou até a porta, parando por um instante antes de sair. Ela não olhou para ele quando disse: Eu preciso de um tempo para pensar, e saiu, deixando Henrique sozinho com sua proposta jogada no ar. Isadora saiu do quarto de Henrique sem olhar para trás. Sentia o coração disparado, as mãos trêmulas e uma mistura de raiva e incredulidade. Andou pelos corredores do Vale Sereno, sem rumo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A proposta dele ecoava na sua mente repetidamente, como um disco riscado. Ter um filho dele. R$1 milhão. Um contrato. Como se fosse algo simples. Como se gerar uma vida fosse apenas mais uma transação. Parou diante da porta da sala de descanso dos funcionários e respirou fundo antes de entrar. Sentou-se no sofá mais afastado e apoiou os cotovelos nos joelhos, afundando o rosto nas mãos. Sua cabeça estava uma bagunça. Nunca em toda a sua vida imaginou estar diante de um dilema como aquele. Sempre teve princípios, sempre seguiu o que achava certo. Mas agora, a realidade batia de um jeito cruel. Sua mãe precisava de tratamento, e o dinheiro que ganhava como enfermeira não era suficiente. Já tinha feito de tudo para manter as contas. Rendia, mas o câncer avançava mais rápido do que suas economias podiam acompanhar. Fechou os olhos e tentou lembrar de quando era criança, das histórias que sua mãe contava sobre amor e família. Sempre acreditou que um dia casaria com alguém que realmente amasse, que construiria uma vida com base em sentimentos verdadeiros. Agora, estava diante de uma decisão que ia contra tudo o que sempre imaginou. Aceitar significava abrir mão de suas crenças. Recusar significava deixar sua mãe sem a chance de lutar pela própria vida. Nenhuma opção era fácil. Os dias se passaram e Isadora evitou Henrique. Ele não a procurou, o que só tornava tudo mais difícil. Sabia que a decisão estava em suas mãos e que ele não ia insistir. Isso só fazia a proposta parecer ainda mais real. Se fosse uma loucura passageira, ele teria voltado atrás, mas não voltou. Ele queria mesmo um herdeiro, sem envolvimento, sem complicações. Ela tentava entender o que fazia alguém como ele desejar algo assim. Talvez fosse medo da solidão. Talvez quisesse deixar um legado. No fundo, não importava. O que importava era a escolha que precisava fazer. Na terceira noite sem dormir, decidiu que precisava conversar com a mãe. Sabia que não podia contar a verdade, mas precisava ouvir sua voz, sentir o conforto que só ela sabia dar. Ligou no meio da noite, esperando que Dona Célia estivesse acordada. Assim que atendeu, sua voz soou fraca, mas doce como sempre. Perguntou se estava tudo bem, se a filha andava se alimentando direito, se o trabalho no hospital não estava exaustivo demais. Isadora fechou os olhos e sorriu, mesmo sentindo o coração pesado. Sua mãe sempre se preocupava com ela, mesmo quando era ela quem estava doente. Ficaram quase meia hora conversando sobre coisas triviais. Isadora não tocou no assunto do dinheiro, mas quando ouviu sua mãe tossir do outro lado da linha, sentiu um aperto no peito.
O tempo estava se esgotando. Não podia mais adiar aquela decisão. Precisava escolher entre seu orgulho e a única família que tinha. No dia seguinte, voltou ao quarto de Henrique. Ele estava sentado perto da janela, olhando para o lado de fora, como se soubesse que ela viria. Não demonstrou surpresa ao vê-la entrar, apenas esperou. Isadora ficou ali, de pé, com os braços cruzados, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Respirou fundo antes de falar. Aceito. A palavra ecoou pelo quarto e Henrique finalmente a encarou. Por um momento, parecia que ia perguntar se ela tinha certeza, mas então apenas assentiu. Não havia mais o que dizer. O acordo estava feito. Agora, nada mais seria como antes. Isadora saiu do quarto de Henrique com a sensação de que algo dentro dela tinha mudado para sempre. O peso daquela decisão ainda pesava em seus ombros. E por mais que tentasse se convencer de que tinha feito a escolha certa, a dúvida ainda estava lá. Enquanto caminhava pelos corredores do Vale Sereno, sentia o olhar curioso de alguns funcionários. Ninguém sabia do acordo, mas era como se sua expressão carregada de conflito entregasse que algo grande havia acontecido. Ela nunca imaginou que sua primeira gravidez aconteceria desse jeito. Sempre pensou que teria um marido ao seu lado, que seguraria sua mão durante a descoberta, que comemoraria o resultado de um teste com alegria genuína. Mas a realidade era outra. Ela teria um filho de um homem que não amava, dentro de um contrato frio, motivado por necessidade. Não era isso que sonhou, mas naquele momento era a única opção que fazia sentido. Nos dias seguintes, Henrique tratou o assunto com a frieza de sempre. Ele organizou tudo rapidamente, contratou os melhores médicos, preparou o processo de fertilização como se fosse apenas mais um negócio a ser fechado. Isadora percebeu que ele falava do futuro filho sem qualquer traço de emoção, como se estivesse apenas garantindo um sucessor para carregar seu sobrenome. Isso a incomodava, mas não deveria. O acordo era claro. Nada de envolvimento, nada de sentimentos. Apenas um contrato entre duas pessoas que precisavam uma da outra. Quando chegou o dia do procedimento, Isadora sentiu o coração acelerar. Estava nervosa, não pelo processo em si, mas pelo significado daquilo. Assim que se deitou na maca da clínica, encarou o teto branco e respirou fundo. Fechou os olhos e tentou se lembrar do motivo pelo qual estava ali. O dinheiro salvaria a vida de sua mãe. Era isso que importava. Era nisso que precisava focar. Henrique ficou do lado de fora da sala de procedimento, esperando. Não perguntou como ela estava, não demonstrou qualquer preocupação. Apenas cumpriu sua parte do acordo, assinando os papéis e garantindo que tudo saísse como o planejado. Quando Isadora saiu, sentiu um nó no estômago ao ver que ele mal a olhou. Por um instante, algo dentro dela quis que ele dissesse alguma coisa, que perguntasse como ela se sentia. Mas ele não disse nada. O tempo passou, e a espera pelo resultado foi angustiante. Isadora tentava seguir com sua rotina, mas cada dia que se passava sem resposta parecia interminável. Quando finalmente chegou a hora do teste, ela se trancou no banheiro do hospital e encarou o resultado com as mãos trêmulas. O coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Grávida. Ela sentiu as pernas fraquejarem e se sentou na beira da banheira, tentando processar o que aquilo significava. A ficha demorou a cair. Um filho. A vida dela nunca mais seria a mesma. Respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e alívio. Era real. Agora não havia mais volta. Henrique recebeu a notícia sem demonstrar surpresa. Apenas assentiu e disse que providenciaria tudo para que ela tivesse o melhor acompanhamento possível. Nenhuma comemoração, nenhum sorriso. Era como se estivesse apenas resolvendo mais uma parte do contrato. Isadora sentiu um aperto no peito, mas se lembrou de que não deveria esperar nada diferente. Nos dias seguintes, percebeu que seu corpo já começava a mudar. Pequenos enjoos pela manhã, uma leve tontura ao se levantar rápido demais. Ainda não parecia real, mas a cada novo sintoma, a verdade se tornava mais clara.
Ela carregava uma vida dentro de si. Um filho. O filho de Henrique. E apesar de tudo, algo dentro dela dizia que nada sairia como o planejado. Isadora sentou na cadeira do consultório com as mãos cruzadas sobre o colo. A médica sorria para ela, passando as instruções de sempre, perguntando sobre os sintomas, falando sobre os primeiros meses de gestação. Ela ouvia tudo, mas sua mente estava longe. Ainda não conseguia acreditar que estava grávida. Sabia que era real. Os exames confirmavam. Os enjoos não a deixavam esquecer. Mas ainda parecia algo distante, como se estivesse vendo a vida de outra pessoa. Henrique estava ao lado dela, calado como sempre. Desde que soube da gravidez, não demonstrou nenhuma reação além de um aceno de cabeça e uma breve frase dizendo que garantiria os melhores médicos. Ele tratava tudo como se fosse mais uma transação, como se estivesse apenas assinando um contrato e aguardando o produto final. Isso incomodava Isadora, mas não deveria. O acordo entre eles era claro desde o começo. Nada de envolvimento, nada de laços, apenas um filho e um pagamento. A médica pediu que Isadora deitasse na maca para o primeiro ultrassom. Ela obedeceu, respirando fundo enquanto sentia o gel frio ser espalhado sobre sua barriga. O som do aparelho ligando preencheu o silêncio da sala e Isadora prendeu a respiração. Esse seria o momento em que tudo ficaria real de verdade. A médica deslizou o aparelho pelo abdômen dela, observando a tela com atenção. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, e Isadora sentiu o coração acelerar. Não sabia dizer se aquilo era um bom ou um mau sinal, mas algo dentro dela dizia que estava prestes a ouvir algo inesperado. A médica franziu a testa levemente antes de ajeitar o aparelho novamente. Olhou para a tela, ajustou o zoom, e então se virou para eles com um brilho divertido nos olhos. Bom, tenho uma surpresa para vocês, disse a médica, apontando para a tela. Não é um bebê. São 3. O tempo pareceu parar. Isadora piscou, algumas vezes, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. 3 bebês. Sua mente lutava para processar aquela informação enquanto seu coração disparava. Olhou para Henrique, esperando ver algum tipo de reação, mas ele apenas continuou imóvel, os olhos fixos na tela, como se estivesse tentando encontrar alguma falha naquela imagem. Trigêmeos, Isadora repetiu, a voz saindo mais fraca do que esperava. Sim, confirmou a médica com um sorriso gentil. É raro, mas acontece. Parece que a fertilização foi mais eficiente do que imaginávamos. Henrique finalmente se mexeu, passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro pesado. Isadora não sabia dizer se ele estava surpreso, irritado ou apenas tentando aceitar a nova realidade. 3 bebês. Eles haviam se preparado para um filho, mas agora estavam lidando com algo muito maior. O consultório ficou em silêncio por alguns instantes. Isadora sentia o coração batendo forte, a respiração acelerada. Nunca imaginou que teria trigêmeos, nunca nem pensou nessa possibilidade. A médica continuava explicando sobre os cuidados de uma gestação múltipla, mas Isadora mal ouvia. Henrique foi até a janela do consultório, sem dizer nada. O silêncio dele agora não era apenas indiferença, era algo diferente. Ele não esperava por isso, não planejava algo assim. Pela primeira vez, parecia que o controle que ele sempre teve sobre tudo estava escapando de suas mãos. Isadora olhou para a tela novamente. 3 pequenos pontos piscavam no ultrassom. 3 corações batendo. 3 vidas crescendo dentro dela. O acordo que fez com Henrique parecia tão simples antes, mas agora sentia que nada mais seria como planejaram. Ela fechou os olhos por um instante e respirou fundo. 3 filhos. Nada poderia prepará-la para isso. E pelo jeito, nem Henrique sabia como lidar com o que acabava de acontecer. Henrique acordou no meio da noite, ofegante. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca do corredor que entrava pela fresta da porta. O coração batia acelerado e o corpo estava coberto de suor frio.
Ele passou a mão pelo rosto e tentou respirar fundo, mas o que tinha acabado de acontecer ainda estava vivo em sua mente. Não era um sonho qualquer. Não era uma lembrança solta ou um devaneio confuso. Era algo real, algo que ele podia sentir dentro de si como se tivesse realmente acontecido. Ele estava sentado em um banco de madeira, em um jardim que conhecia bem. O cheiro das flores era o mesmo que sentia quando visitava a casa dos pais na infância. O vento soprava suavemente, e o céu tinha um tom dourado que ele não sabia explicar. Olhava para as próprias mãos e sentia que algo estava diferente. Ele não estava na cadeira de rodas. Podia sentir o chão sob seus pés, o peso do próprio corpo, equilibrado naturalmente. Então, ouviu uma risada atrás dele. Uma risada que fazia anos que não escutava, mas que reconheceu na hora. Seu coração apertou antes mesmo de se virar. Quando finalmente teve coragem de olhar, lá estava ela, sua mãe. Helena Nogueira sorria para ele com aquele olhar calmo e ao mesmo tempo intenso, como se pudesse enxergar tudo o que ele tentava esconder. Ela usava o mesmo vestido azul que costumava usar em casa nos dias quentes de verão. O cabelo preso de um jeito simples, sem maquiagem, sem luxo, sem nada além da essência dela. Henrique abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Sentiu a garganta travar, os olhos arderem. Ele não via sua mãe desde o acidente, não do jeito que ela era de verdade. Nos primeiros meses após a morte dos pais, evitava pensar neles. Enterrou qualquer memória no fundo da mente e se afundou em festas e excessos para não lidar com o vazio que tinham deixado. Mas agora, ali na frente dela, tudo voltou de uma vez. Ela se aproximou e sentou ao lado dele no banco. Não disse nada no começo, apenas pegou sua mão e segurou com carinho. O toque dela era quente, familiar. Era como voltar no tempo, como ter 10 anos de novo e saber que tudo ficaria bem porque sua mãe estava ali. Mas ele não era mais uma criança. E ela não estava mais viva. Você pode andar, Henrique. A voz dela foi suave, mas carregada de uma certeza que ele não tinha. Ele balançou a cabeça, sentindo um nó se formar em seu peito. Não, mãe. Eu não posso. Ela apertou a mão dele um pouco mais forte, fazendo com que ele olhasse diretamente em seus olhos. Você sempre foi forte. Sempre achou que podia controlar tudo. Mas agora tem medo de tentar. Henrique sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Tentou se levantar do banco, mas algo dentro dele hesitou. Ele sabia que estava sonhando. Sabia que nada daquilo era real. Mas naquele instante, naquele lugar, tudo parecia mais verdadeiro do que qualquer coisa que já havia sentido desde o acidente. Sua mãe sorriu de novo, inclinou-se levemente para frente e sussurrou algo perto de seu ouvido. Tente, Henrique. Só tente. Antes que ele pudesse responder, o som do vento aumentou. As cores ao redor começaram a se misturar e, de repente, tudo desapareceu. Ele acordou com o peito subindo e descendo rápido, o coração disparado como se tivesse corrido quilômetros. O quarto escuro do Vale Sereno parecia pequeno demais, sufocante demais. Ele engoliu seco e olhou para o teto. Tentou afastar a ideia, dizer para si mesmo que era apenas um sonho idiota, uma lembrança que não significava nada. Mas algo dentro dele estava inquieto. O formigamento estranho em suas pernas ainda estava ali. Não era dor, não era desconforto. Era como se algo estivesse despertando. Sem pensar muito, ele respirou fundo e tentou mover os dedos dos pés. Fechou os olhos e se concentrou como nunca antes. Sabia que não funcionaria. Sabia que não havia mais nervos ativos ali. Mas então, sentiu. Um movimento mínimo, quase imperceptível, mas real. Seu coração disparou. Ele tentou de novo. Dessa vez, teve certeza. Os dedos mexeram. Henrique sentiu o peito apertar. Não podia estar acontecendo. Os médicos foram claros. A lesão era irreversível. Ele nunca mais andaria. Mas agora, contra toda lógica, algo estava mudando. Ele puxou o ar com força, sentindo uma onda de adrenalina percorrer seu corpo.
Tentou se erguer um pouco, apoiando os braços na cama, e focou toda a sua energia em movimentar o pé direito. Mais uma vez, o movimento foi fraco, mas aconteceu. Seu coração batia tão forte que podia ouvi-lo, nos ouvidos. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu uma faísca de esperança. Uma esperança que ele nem sabia que ainda existia, mas ao mesmo tempo, o medo veio junto. E se fosse apenas uma ilusão? E se estivesse se agarrando a algo que não levaria a lugar nenhum? Ele queria respostas. Precisava ter certeza. No dia seguinte, chamou o fisioterapeuta assim que acordou. Quando o homem entrou no quarto, Henrique respirou fundo e disse que queria fazer um teste. O fisioterapeuta o observou com curiosidade, mas concordou. Henrique se ajeitou na cadeira de rodas e olhou para as próprias pernas. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Então, Henrique fechou os olhos, inspirou profundamente e tentou mover os dedos outra vez. O fisioterapeuta arregalou os olhos. Ele viu. Foi mínimo, quase insignificante, mas foi um movimento. O fisioterapeuta segurou o tornozelo de Henrique e pediu para ele tentar de novo. Henrique obedeceu, e dessa vez, o movimento foi um pouco mais firme. O fisioterapeuta respirou fundo, processando o que estava vendo. Isso não era esperado. Isso não fazia sentido. Henrique percebeu que algo realmente estava acontecendo quando o fisioterapeuta saiu do quarto e voltou minutos depois com um dos médicos do Vale Sereno. Repetiram o teste. Mais uma vez, os dedos responderam. Mais uma vez, o impossível estava acontecendo. Os exames foram marcados para o mesmo dia. Enquanto esperava, Henrique não conseguia se concentrar em nada. Seu cérebro gritava com perguntas, mas seu coração insistia em uma única resposta. Isso era real. Isso estava acontecendo. Horas depois, o médico entrou no quarto com os laudos em mãos. Respirou fundo antes de falar. Disse que os exames indicavam uma leve, mas significativa, atividade neuromuscular. Algo que não deveria estar ali. Algo que não poderia ser explicado. Henrique não sabia se ria ou se chorava. Mas pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que havia um caminho para sair daquele buraco e que talvez, só talvez, sua mãe estivesse certa. Ele só precisava tentar. A notícia se espalhou pelo Vale Sereno como um incêndio. Os médicos tentavam manter a cautela, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Henrique, o paciente, que tinha perdido toda a esperança, estava apresentando sinais de recuperação. Pequenos movimentos, quase imperceptíveis, mas reais. Algo que antes era considerado impossível, agora estava diante dos olhos de todos. Os fisioterapeutas intensificaram as sessões, aumentando os estímulos e observando cada detalhe de sua resposta. A cada dia, Henrique conseguia um pouco mais. Os dedos, os tornozelos, um leve reflexo nas panturrilhas. Não era uma recuperação milagrosa, mas era um começo. Algo que ninguém esperava, nem mesmo ele. Pela primeira vez, começou a se perguntar se havia passado tempo demais aceitando sua sentença sem lutar contra ela. Isadora percebeu a mudança antes mesmo dele admitir. Desde o dia em que soube da gravidez, ela vinha observando Henrique com mais atenção. Ele parecia mais presente, menos amargo. Antes, sua postura era sempre de alguém que já tinha desistido, mas agora havia algo diferente no olhar dele. Um brilho discreto, quase imperceptível, mas que ela reconhecia. Um homem que acreditava que tinha uma chance. Ela entrou no quarto e o encontrou encarando as próprias pernas, como se tentasse se convencer de que tudo aquilo era real. Ele ergueu os olhos para ela e, pela primeira vez em muito tempo, não disfarçou o que sentia. Não fez piadas sarcásticas, não tentou desviar do assunto. Apenas disse o que estava em sua mente. Isso significa que posso voltar a andar? A pergunta ficou no ar, pesada, cheia de expectativa e medo. Isadora se aproximou, sentando-se na beira da cama. Ela sabia que não podia prometer nada. Sabia que o caminho seria longo e que talvez ele nunca recuperasse completamente os movimentos.
mas também sabia que ele nunca havia tentado de verdade. Isso significa que você tem uma chance. Henrique ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Nunca foi do tipo que acreditava em milagres, mas não podia negar que algo estava acontecendo. Talvez fosse um erro médico. Talvez seu corpo estivesse respondendo a estímulos que ninguém imaginava que pudesse responder. Ou talvez, apenas talvez, sua mãe estivesse certa quando apareceu em seu sonho. A mudança não estava apenas nele. O jeito que ele olhava para Isadora também havia mudado. Antes, havia como alguém que apenas fazia seu trabalho, que insistia em ajudá-lo quando ele mesmo não queria ajuda. Mas agora, enxergava algo diferente. Ela era a única que sempre esteve ali, a única que nunca desistiu. E agora, carregava os filhos dele. Filhos, no plural. Isso ainda o assustava. Antes, queria apenas um herdeiro, alguém para carregar seu nome. Mas agora, eram 3 vidas crescendo dentro de Isadora. 3 crianças que em poucos meses chegariam ao mundo esperando algo dele. Ele nunca quis ser pai, nunca achou que teria essa responsabilidade. Mas agora, era impossível fugir disso. A ideia de que poderia voltar a andar misturava-se com outra, ainda mais assustadora. E se, além de recuperar os movimentos, ele tivesse que recuperar algo mais? Algo que nem sabia que um dia perdeu? Henrique olhou para suas pernas, depois para Isadora. Pela primeira vez, sentiu que a mudança que estava acontecendo dentro dele não tinha volta. Ele não era mais o mesmo. E talvez, no fundo, nunca quisesse ser. Henrique olhava para as barras paralelas, à sua frente como se fossem um obstáculo intransponível. A sala de fisioterapia estava silenciosa, exceto pelo som da respiração contida de Isadora e do fisioterapeuta que o acompanhava. Nos últimos dias, os testes tinham se intensificado, e os médicos já não falavam mais de impossibilidades. Agora falavam de tentativas, de chances. Mas ele sabia que aquilo não significava nada se não conseguisse dar um único passo. Apoiou as mãos firmemente na estrutura metálica e sentiu a madeira fria sob os pés, algo que antes parecia impossível. Suas pernas tremiam levemente, como se ainda não entendessem o que estavam prestes a fazer. O fisioterapeuta ficou ao seu lado, pronto para segurar caso ele caísse. Do outro lado da sala, Isadora observava sem dizer nada, mas seu olhar carregava algo diferente. Não era pena, não era expectativa, era confiança, como se ela soubesse que ele conseguiria. Henrique fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Seu corpo estava preparado. Pelo menos era o que os médicos diziam. Mas a mente ainda lutava contra a ideia de que aquilo era possível. Durante meses, aceitou sua condição como definitiva. Acreditou que nunca mais sentiria o chão debaixo dos pés. Agora, tinha uma oportunidade. Mas será que era forte o suficiente para aproveitá-la? Ele abriu os olhos e focou em um ponto à frente. Não pensaria, apenas faria. Apertou os dedos ao redor da barra. Concentrou-se no movimento. E com um esforço tremendo, tentou erguer o pé direito. Seu corpo inteiro protestou. Os músculos reclamaram, mas de alguma forma, ele conseguiu. O pé se ergueu alguns centímetros do chão e com um controle mínimo, ele o levou para frente. O peso mudou de lado e sua perna esquerda precisou reagir. Por um segundo, pareceu que ia cair. O fisioterapeuta se aproximou, pronto para segurá-lo, mas então Henrique fincou o pé no chão e travou o movimento. Ele ainda estava de pé e tinha dado um passo. O silêncio na sala foi quebrado por um suspiro de alívio de Isadora. Henrique levantou a cabeça e encontrou seu olhar. Ela não disse nada, mas o brilho nos olhos dela era impossível de ignorar. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de emoções que não sabia nomear. Não era apenas um passo. Era uma vitória contra tudo o que ele acreditou desde o acidente. Era a prova de que não estava acabado. De que, por mais difícil que fosse, ainda existia um caminho para seguir. Ele respirou fundo e olhou para a frente. O primeiro passo tinha sido dado. Agora, era a hora do próximo. Henrique estava sentado na varanda do Vale Sereno.
observando o céu começar a mudar de cor com o fim da tarde. O vento era fresco, trazendo um cheiro de terra molhada que sempre o lembrava da infância. Mas ele não, estava pensando nisso. Sua mente estava longe, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Ele tinha dado um passo, literalmente. Algo que achava impossível meses atrás. Mas por mais que essa conquista devesse ser o suficiente para ocupar sua cabeça, não era isso que o inquietava. Ele olhou para a entrada do prédio e viu Isadora saindo, segurando um copo de chá. Seus cabelos estavam presos de qualquer jeito. Uma mecha solta caía sobre o rosto, e sua expressão era concentrada, como se pensasse em algo importante. Ela não o viu de imediato, e Henrique aproveitou o momento para observá-la sem pressa. Não sabia exatamente quando aquilo começou, mas agora não podia negar. Gostava de olhar para ela. Gostava da maneira como ela entrava no quarto sem pedir permissão, como o desafiava sem medo, como nunca tratava sua condição como um problema. Ela se aproximou e sentou ao lado dele, sem dizer nada. Estendeu o copo de chá e ele aceitou sem reclamar. O silêncio entre eles nunca era desconfortável. Durante muito tempo, Henrique evitava conversas longas, mas com Isadora era diferente. Ele não precisava se forçar a falar, e isso o assustava mais do que queria admitir. Ela mexeu no próprio chá por alguns segundos antes de erguer os olhos para ele. Está estranho hoje. Ele sorriu de canto, balançando a cabeça. Acho que estou só cansado. Mentira. Ele sabia que era mentira. Mas como poderia dizer a verdade? Como poderia admitir que estava confuso sobre o que sentia? Que pela primeira vez desde o acidente, queria mais do que apenas existir. Isadora o olhou com atenção, como se pudesse enxergar o que ele não dizia. Isso sempre o incomodava. Ela o via de um jeito que ninguém mais via, e por algum motivo, ele queria que continuasse vendo. Henrique desviou o olhar para o horizonte e respirou fundo. O que acontece depois disso? Depois que eu sair daqui? Ela franziu a testa, claramente surpresa pela pergunta. Depois que sair daqui, sua vida continua. Ele soltou uma risada seca. Que vida? A sua vida, Henrique. Não a que você perdeu, mas a que ainda tem. Ele ficou em silêncio. As palavras dela eram simples, mas carregavam um peso enorme. Ele sabia que sua vida nunca voltaria a ser como antes, mas talvez, só talvez, pudesse ser algo novo. Algo que ele ainda não entendia completamente, mas que começava a querer descobrir. Henrique olhou para Isadora novamente. Pela primeira vez, percebeu que sua maior mudança não estava acontecendo apenas nas pernas, mas no coração. Ele tinha medo de admitir. Medo de estragar tudo. Mas naquele momento, sabia de uma coisa. Isadora já não era apenas a mulher que carregava seus filhos. Ela era muito mais do que isso. Henrique passou a noite em claro, revivendo o momento na sala de fisioterapia. O primeiro passo era uma conquista, mas a presença de Isadora tornava tudo ainda mais significativo. Ele não sabia exatamente quando começou a olhar para ela de forma diferente, mas agora isso era inegável. Na manhã seguinte, ele decidiu agir. Pegou o telefone, hesitou por um instante e, finalmente, enviou uma mensagem. Henrique. Isadora, você está livre hoje à noite? A resposta veio rápida. Isadora. Depende. Você está precisando de algo? Ele sorriu diante da resposta. Isadora sempre direta, sempre prática. Mas dessa vez, ele queria que fosse diferente. Henrique. Na verdade, sim. Quero te convidar para jantar. Os segundos seguintes pareceram uma eternidade. Ele quase se arrependeu de ter enviado a mensagem. Mas então a resposta chegou, Isadora. Jantar? Você está falando sério? Henrique. Sim. Quero te agradecer por tudo. E acho que já passou da hora de sairmos desse hospital, nem que seja só por algumas horas. O tempo entre a última mensagem e a resposta dela fez o coração de Henrique acelerar. Finalmente a tela do celular se iluminou novamente. Isadora. Tudo bem, mas só se você prometer que não vai insistir em carregar as coisas sozinho.
Ele soltou uma risada. Henrique. Fechado. Te pego às 8. Quando o relógio marcou 8 horas, Henrique esperava por Isadora na recepção do hospital. Ele ainda usava a bengala, mas estava determinado a fazer daquela noite algo especial. Quando ela apareceu, ele prendeu a respiração. Isadora estava diferente. O jaleco habitual deu lugar a um vestido simples, mas que realçava sua delicadeza. Os cabelos, sempre presos de qualquer jeito, agora caíam suavemente sobre os ombros. Ela sorriu ao vê-lo, e Henrique sentiu o impacto daquele sorriso mais do que gostaria de admitir. Você está incrível, ele disse sem pensar. Ela arqueou uma sobrancelha, divertida. Está me elogiando, Henrique. Acho que estou testemunhando um milagre maior do que o seu primeiro passo. Ele riu, balançando a cabeça. Talvez eu esteja aprendendo algumas coisas novas. Vamos? Henrique nunca pensou que estaria ali, naquela situação. O restaurante era simples, afastado do centro da cidade, cercado por árvores e iluminado por luzes amareladas que pendiam do teto de madeira. Nada de exageros, nada de luxo desnecessário. Apenas um lugar tranquilo, discreto, sem ninguém para observá-los ou julgar cada um de seus movimentos. Isso era algo novo para ele. Sempre viveu, cercado de pessoas que esperavam algo em troca de sua companhia, mas com Isadora era diferente. Ela nunca pediu nada, nunca quis nada além de ser quem era. Ela estava sentada à sua frente, brincando distraidamente com um pedaço de pão enquanto lia o cardápio. Henrique a observava sem pressa, tentando entender o que estava sentindo. Nos últimos meses, sua vida mudou completamente. Saiu da escuridão na qual se afundou, reencontrou uma esperança que já havia enterrado, e agora se via diante de algo que nunca planejou. Isadora. Antes, ela era apenas parte de um acordo. Agora, era a única coisa que fazia sentido. Ele passou a mão pelo bolso da calça, sentindo o pequeno objeto ali dentro. Respirou fundo. Nunca esteve tão nervoso na vida. Fechou os olhos por um segundo e tentou organizar seus pensamentos. Aquilo não estava nos planos. Na verdade, nada disso estava nos planos. Mas então, ele percebeu. Pela primeira vez, não queria que nada fosse planejado. Só queria que fosse real. Isadora ergueu os olhos do cardápio e franziu a testa ao notar seu silêncio. Está tudo bem? Henrique forçou. Um sorriso, mas sentiu que sua expressão o denunciava. Só estou pensando. Sobre o quê? Ele engoliu em seco e soltou o ar devagar. Sobre você. Sobre mim. Sobre o que vem depois disso. Ela não disse nada. Apenas esperou. Sempre foi assim com ela. Nunca o pressionava. Nunca exigia respostas que ele ainda não estava pronto para dar. Henrique respirou fundo, puxou o pequeno objeto do bolso e colocou sobre a mesa. Isadora arregalou os olhos ao ver a caixinha de veludo azul. Casa comigo? As palavras saíram mais fáceis do que ele esperava. Simples, diretas, mas carregadas de tudo o que ele sentia. O restaurante ficou em silêncio. Ou talvez fosse apenas sua cabeça que havia silenciado o mundo ao redor. Ele só conseguia enxergar Isadora, que olhava para ele como se tentasse entender se aquilo era uma brincadeira. Você está falando sério? Henrique assentiu sem hesitar. Sim, nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ela desviou o olhar para a caixinha, depois de volta para ele. Henrique não sabia o que esperar. Nunca teve medo de uma resposta antes. Mas naquele momento, percebeu que se ela dissesse não, ele não sabia o que faria. Isadora abriu a boca para falar, mas fechou de novo. Respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e finalmente sussurrou algo, que fez seu coração disparar. Sim, foi tudo o que precisou ouvir. Ele pegou a aliança, deslizou pelo dedo dela e pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Henrique segurava a mão de Isadora, sentindo o calor da pele dela contra a sua, enquanto a aliança recém-colocada brilhava sob a luz suave do restaurante.
Ainda estava processando o que havia acabado de acontecer. Ele, que sempre fugiu de qualquer tipo de compromisso, agora estava noivo. E não de qualquer mulher, mas de Isadora, a pessoa que surgiu em sua vida quando ele estava no fundo do poço e ficou quando todos os outros desapareceram. Olhou para ela e percebeu que sua expressão ainda era de surpresa, como se nem ela mesma acreditasse que tinha dito sim. Mas ela disse, e isso mudava tudo. O silêncio entre eles era confortável, mas Henrique sentia o coração acelerado de um jeito que não conseguia explicar. Nunca imaginou que pediria alguém em casamento de forma tão espontânea. Ele planejou tudo? Não. Pensou nas consequências? Também não. Mas, pela primeira vez na vida, seguiu apenas o que sentia. E agora, olhando para Isadora e para a aliança, em seu dedo, sabia que não havia cometido um erro. Ela desviou o olhar para o anel, girando-o levemente como se quisesse ter certeza de que era real. Então, finalmente, ergueu os olhos para ele e sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas cheio de significado. Henrique se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, sem soltar a mão dela. Queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Ele não era bom com palavras quando se tratava de sentimentos. Passou anos escondendo tudo o que sentia, fingindo que nada o afetava. Mas agora, isso não era mais uma opção. Respirou fundo e apertou os dedos dela suavemente. Obrigado. Isadora franziu a testa, sem entender. Por quê? Henrique deu de ombros e sorriu de canto. Por não ter fugido, por ter ficado, por ter dito sim. Ele viu os olhos dela brilharem, e naquele momento soube que ela também sentia o mesmo. O jantar seguiu com conversas leves, mas Henrique percebeu que Isadora estava diferente. Não era arrependimento, nem incerteza. Era algo mais profundo, algo que ela talvez nem soubesse explicar. Ela estava se acostumando com a ideia, tentando entender o que isso significava para os dois. E Henrique respeitava isso. Ele mesmo ainda estava processando. Mas no fundo, algo dentro dele estava estranhamente calmo, como se depois de tanto tempo tivesse encontrado exatamente onde deveria estar. Quando saíram do restaurante, o ar noturno estava fresco, e o céu limpo exibia um manto estrelado. Henrique olhou para Isadora, que mantinha os braços cruzados sobre a barriga já levemente arredondada. Ele sabia que aquilo não era só sobre eles dois. Era sobre os filhos que viriam, sobre a família que estavam construindo de um jeito que nenhum dos dois esperava. Ele deu um passo para trás, sentindo o chão firme sob seus pés, e percebeu o quanto tudo tinha mudado. O homem que entrou no Vale Sereno meses atrás não era o mesmo que estava ali agora. Eles caminharam até o carro em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Henrique dirigiu devagar, sem pressa de chegar ao destino. Pela primeira vez, não sentia necessidade de fugir. Quando pararam em frente ao prédio onde Isadora morava, ele desligou o motor e ficou olhando para ela. Estava prestes a deixá-la em casa, mas algo dentro dele dizia que não queria se despedir tão rápido. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela quebrou o silêncio. Você tem certeza de que quer isso? A pergunta pegou Henrique de surpresa, mas ele não precisou pensar muito antes de responder. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, apenas o observando, como se tentasse encontrar alguma hesitação em seu rosto. Mas não havia. Henrique não era do tipo que dizia coisas da boca para fora, e ela sabia disso. Respirando fundo, Isadora assentiu e abriu a porta do carro. Boa noite, Henrique. Ele sorriu, observando-a enquanto ela entrava no prédio. Sabia que ela precisava de um tempo para processar tudo, e ele estava disposto a dar isso a ela. Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, não havia mais volta. Naquela noite, deitado na cama, Henrique encarou o teto, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Por anos, acreditou que nunca teria algo verdadeiro, que o dinheiro era a única constante em sua vida.
Agora, percebia que estava errado. O que realmente importava não podia ser comprado. O que ele sentia por Isadora era diferente de tudo que já viveu. E mesmo que ainda não soubesse como chamar isso, sabia que não queria perder. Os dias seguintes passaram rápido, e Henrique percebeu que algo sutil mudou entre ele e Isadora. Não houve declarações grandiosas, nem promessas exageradas, mas havia um entendimento silencioso entre os dois. Ele a via mais relaxada, e ela, por sua vez, começou a olhá-lo de um jeito diferente, como se, aos poucos, estivesse aceitando que aquilo era real. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, Henrique não estava preocupado com o futuro. Ele apenas queria viver um dia de cada vez. Isadora, por outro lado, continuava tentando entender os próprios sentimentos. Ela sabia que havia algo crescendo dentro dela, além dos filhos que carregava, mas admitir isso para si mesma era assustador. Passou a vida inteira evitando criar laços, evitando confiar demais nas pessoas, e agora estava prestes a se casar com um homem que meses atrás era apenas um paciente difícil no Vale Sereno. A vida realmente sabia como virar tudo de cabeça para baixo. Uma noite, enquanto organizava alguns papéis, Isadora olhou para a aliança em seu dedo e sorriu sem perceber. Ela ainda não sabia como seria o futuro. Ainda tinha receios sobre tudo, o que estavam construindo. Mas uma coisa era certa. Dizer sim para Henrique mudou sua vida para sempre. E no fundo, ela sabia que não queria voltar atrás. O som da chuva batendo na janela parecia distante, enquanto Henrique andava de um lado para o outro na sala de espera do hospital. Suas mãos suavam, o coração batia rápido demais, e ele sentia que a qualquer momento poderia enlouquecer. Isadora estava na sala de parto, e ele não podia fazer nada além de esperar. Nunca se sentiu tão impotente em toda a sua vida. Enfrentou perdas, acidentes, recomeços, mas nada o preparou para aquele momento. Ser pai era real e estava acontecendo agora. Cada minuto parecia uma eternidade. Henrique olhou para a porta fechada, tentando imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Médicos e enfermeiras passavam apressados. Alguns o cumprimentavam rapidamente, mas ninguém parava para lhe dar notícias. Ele nunca foi um homem religioso, mas naquele momento fez uma oração silenciosa. Não para si mesmo, mas para Isadora. Ela já havia feito tanto, suportado tudo com uma força que ele admirava mais do que podia expressar. Agora, só queria que tudo corresse bem. O choro de um bebê ecoou pelo corredor, fazendo seu coração parar por um segundo. Depois, outro. E então, um terceiro. 3 choros. 3 vidas que acabaram de chegar ao mundo. Henrique sentiu as pernas fraquejarem e se sentou antes que caísse. Respirou fundo, tentando processar o que aquilo significava. Ele não era mais apenas Henrique Nogueira, o empresário, o sobrevivente. Agora, era pai. Pai de 3 crianças que dependiam dele. A responsabilidade era esmagadora, mas ao mesmo tempo, um calor diferente tomou conta do seu peito. A porta da sala de parto se abriu, e uma enfermeira surgiu com um sorriso no rosto. Parabéns, Henrique. Seus filhos nasceram saudáveis, e Isadora está bem. Ele soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Uma mistura de alívio e emoção tomou conta dele. Queria vê-los. Queria ver Isadora. Levantou-se rapidamente, e a enfermeira o guiou até o quarto onde ela estava. Ao entrar, a primeira coisa que viu foi Isadora deitada na cama, com a expressão cansada, mas com um sorriso que derreteu qualquer barreira que ainda existia dentro dele. Nos braços dela, um pequeno pacotinho enrolado em uma manta azul. Ao lado, uma enfermeira segurava outro bebê, e o terceiro estava no bercinho ao lado. 3. Henrique respirou fundo e se aproximou devagar, como se estivesse pisando em solo sagrado. Isadora ergueu os olhos para ele e sorriu. Eles são tão pequenos. Ele olhou para os bebês,
sentindo o peito apertar de um jeito que nunca havia sentido antes. Eram tão frágeis, tão inocentes, e eram seus. Estendeu a mão hesitante, e Isadora guiou seus dedos até o rostinho de um deles. O toque foi suave, e naquele instante, tudo mudou. Toda a dor do passado, todas as dúvidas e medos desapareceram. Só existia aquele momento. Ele pegou um dos bebês nos braços com cuidado, sentindo o peso leve contra seu peito. Os olhinhos ainda estavam fechados. Os pequenos dedos se moviam levemente. Henrique engoliu seco, sentindo uma lágrima escapar, sem que pudesse evitar. Nunca chorava. Nunca deixava ninguém ver sua fraqueza. Mas ali, segurando seu filho pela primeira vez, percebeu que aquilo não era fraqueza. Era amor. O mais puro que já sentiu. Isadora observava em silêncio, seu olhar cheio de algo que ele não conseguia descrever. Era como se ela soubesse o que ele estava sentindo, como se entendesse sem que ele precisasse dizer nada. Henrique se sentou ao lado dela, ainda segurando o bebê, enquanto olhava para os outros dois. 3 vidas que ele ajudou a trazer ao mundo. 3 razões para ser um homem melhor. Os próximos minutos foram silenciosos. Apenas os dois observando aqueles pequenos milagres que tinham diante de si. Henrique finalmente quebrou o silêncio, sua voz saindo baixa, quase um sussurro. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Isadora sorriu e passou a mão pelo rosto dele. Um gesto simples, mas cheio de significado. Nem eu. Mas aqui, estamos. Henrique olhou para os filhos novamente, sentindo o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, um amor indescritível. Ele prometeu ali mesmo que faria tudo por eles, que protegeria sua família, que, independentemente do que o futuro trouxesse, nunca mais se permitiria ser o homem frio que já foi um dia. Porque agora, ele tinha algo pelo que viver, algo que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Dona Célia segurava a xícara de chá entre as mãos, sentindo o calor do líquido, mas sem realmente se importar com isso. Seus olhos estavam fixos na janela do hospital, observando o movimento, lá fora. Depois de tantos meses entrando e saindo daquele lugar, já conhecia o ritmo. As mesmas enfermeiras caminhavam apressadas pelos corredores, os mesmos médicos discutiam prontuários, os mesmos pacientes passavam em cadeiras de rodas ou segurando soro. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Porque pela primeira vez, ela não estava ali para mais uma sessão de quimioterapia. Estava ali para saber se havia vencido. O médico entrou na sala com um sorriso discreto e uma pasta em mãos. Sentou-se à frente dela e olhou diretamente em seus olhos antes de falar. O resultado dos seus exames saiu, Dona Célia. Ela sentiu as mãos tremerem levemente, mas se forçou a manter a calma. Seu corpo estava exausto, sua mente carregada de lembranças dos meses de luta, dos dias em que pensou em desistir. Mas nunca o fez. Respirou fundo e esperou. O médico abriu a pasta e continuou. O câncer entrou em remissão. Você está livre da doença. Por um instante, o mundo parou. O hospital desapareceu. Os barulhos dos corredores sumiram e só existia aquela frase, ecoando na mente dela. Remissão. Livre da doença. Depois de tanto tempo lutando, depois de tantas noites sem dormir, depois de ver sua filha se sacrificando para mantê-la viva, finalmente havia vencido. Sentiu os olhos arderem, a visão embaçar, mas não segurou as lágrimas. Apenas fechou os olhos e deixou que caíssem. Quando saiu do hospital, sentiu o ar fresco no rosto de um jeito diferente, como se estivesse respirando de verdade depois de muito tempo. Pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Isadora. A filha atendeu no segundo toque, a voz carregada de cansaço, mas ainda assim doce como sempre. Mãe, está tudo bem? Dona Célia tentou responder, mas sua voz falhou. Então respirou fundo e, pela primeira vez em meses, disse algo que não sabia se um dia poderia dizer. Filha, eu estou curada. O silêncio do outro lado foi breve, seguido pelo som de um choro contido.
Mãe, meu Deus, mãe, você conseguiu. Isadora não conseguiu dizer mais nada, apenas chorava. E Dona Célia chorava junto. Sabia o quanto a filha havia se sacrificado, o quanto carregou o peso daquela doença como se fosse dela também. Agora, tudo aquilo tinha valido a pena. Elas tinham vencido juntas. No fim da tarde, Henrique apareceu na casa de Dona Célia com Isadora e os trigêmeos. Ele não disse nada, apenas a abraçou forte. Não era um homem de muitas palavras para essas coisas, mas naquele momento, ela não precisava de palavras. Sentia no aperto dos braços dele que, de alguma forma, ele também estava aliviado. Desde o início, ele garantiu que ela teria o melhor tratamento, que nada faltaria. E agora, ali, diante dela, ele via que todo aquele esforço não foi em vão. Dona Célia pegou um dos bebês no colo, sentindo o peso leve contra o peito. Olhou para Isadora, que ainda tinha os olhos vermelhos, mas um sorriso no rosto. Não lembrava da última vez que viu a filha tão feliz. Durante tanto tempo, as duas viveram, com medo do que poderia acontecer, mas agora, pela primeira vez, podiam pensar no futuro sem receio. Podiam simplesmente viver. Enquanto balançava o neto nos braços, Dona Célia sentiu algo que há muito tempo não sentia. Paz. A certeza de que ainda tinha muitos anos pela frente, de que poderia ver aquelas crianças crescerem, de que estaria ao lado da filha para tudo o que viesse. Finalmente, depois de tanta dor, a vida lhe dava uma nova chance. E ela não pretendia desperdiçá-la. O sol entrava suavemente pelas janelas da casa, iluminando o chão de madeira e refletindo nos móveis, espalhados pela sala. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao perfume das flores na varanda, criando um ambiente acolhedor. Henrique estava sentado no sofá, com um dos bebês deitado sobre seu peito, respirando tranquilamente. Nunca imaginou que momentos como aquele fariam tanta diferença. Nunca pensou que seguraria um filho nos braços e sentiria uma paz tão profunda. Durante anos, buscou satisfação em dinheiro, viagens e excessos, mas nada chegava perto daquela sensação. Agora, ele finalmente entendia o que era estar completo. Isadora apareceu na porta com outro dos trigêmeos nos braços, balançando levemente para fazê-lo dormir. Estava descalça, vestindo uma roupa simples, com o cabelo preso de qualquer jeito. Mesmo exausta, ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Ela olhou para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Os dois não precisavam dizer nada para entender o que o outro sentia. Já tinham passado por tanta coisa juntos que agora as palavras eram desnecessárias. Só o olhar bastava. Ela se aproximou devagar e se sentou ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Dona Célia surgiu na cozinha, trazendo 2 xícaras de chá e sorrindo ao ver os netos dormindo tranquilamente. Aquela cena parecia um sonho distante meses atrás. Quando Henrique fez a proposta para Isadora, nada daquilo estava nos planos. Eles achavam que seria apenas um contrato frio, algo sem sentimentos ou laços reais. Mas a vida, como sempre, surpreendeu. Agora, estavam ali, juntos. Uma família de verdade. Um laço que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Henrique olhou para a aliança em seu dedo e sentiu uma estranha satisfação. O homem que era antes jamais teria imaginado que um dia se casaria, que teria filhos, que sentiria felicidade em coisas tão simples como segurar um bebê dormindo no peito. Ele sempre pensou que sua vida estava condenada ao vazio. Mas Isadora, de um jeito que ele nunca entenderia completamente, mudou tudo. Não porque tentou, mas porque simplesmente ficou. E isso foi o suficiente para transformar sua existência. Os bebês começaram a se mexer, e Henrique riu baixinho, observando os pequenos rostos enrugados se espreguiçarem. Eles eram tão pequenos, tão indefesos. Dependiam dele para tudo, e pela primeira vez, ele queria ser alguém confiável. Alguém que seus filhos pudessem admirar. A responsabilidade era enorme, mas ele não sentia medo.
Ao contrário, sentia-se pronto. Pela primeira vez não queria fugir de nada. Queria estar presente. Queria ver cada passo, cada palavra, cada descoberta daqueles 3 pequenos milagres. Isadora fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Henrique sabia que ela estava cansada. A maternidade não era fácil, e ter trigêmeos tornava tudo ainda mais intenso. Mas ela não reclamava. Apenas seguia em frente, dia após dia, com uma força que ele admirava profundamente. Ele passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto, e sentiu quando ela relaxou contra ele. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve som da respiração dos bebês e do vento soprando do lado de fora. Henrique pensou em tudo o que tinham vivido até ali. O acidente, a reabilitação, as brigas, as reviravoltas, os medos. Tudo parecia tão distante agora. Se alguém dissesse a ele que sua vida tomaria esse rumo, teria rido na cara da pessoa. Mas agora, olhando para sua esposa, sua sogra e seus filhos, sabia que não queria nada diferente. A vida tinha sido cruel com ele em muitos momentos, mas também tinha lhe dado a maior das dádivas. Ele finalmente encontrou um lar. Os bebês começaram a se mexer novamente, e Isadora riu baixinho, sabendo que a calmaria estava prestes a acabar. Henrique se levantou devagar, ainda segurando um dos pequenos, e se inclinou para beijar a testa da esposa. Ela olhou para ele com gratidão, e ele retribuiu com um olhar carregado de algo que antes não sabia sentir. Amor. A família estava completa, e ele faria de tudo para protegê-la. Os anos passaram, e o amor entre Henrique e Isadora apenas cresceu. O tempo trouxe desafios e aprendizados, mas também fortaleceu os laços que pareciam inquebráveis. As crianças, antes frágeis e pequenas, agora corriam pela casa, espalhando vida por todos os cantos. Henrique se pegava sorrindo ao observá-los, notando como cada um possuía uma personalidade única. Miguel, o mais curioso, desmontava brinquedos para entender como funcionavam. Helena, a sonhadora, inventava histórias e as contava para os irmãos. E Lucas, o mais tranquilo, sempre buscava o colo do pai ou da mãe, como se soubesse que ali estava seu porto seguro. Em um dia de sol, enquanto brincava com eles no jardim, Henrique olhou para o céu, sentindo o coração apertado. Respirou fundo e sussurrou: "Espero que vocês estejam orgulhosos de mim." Ainda sentia falta dos pais, mas agora entendia que estava construindo algo que os honraria. Isadora apareceu na varanda, observando a cena com um sorriso leve. O vento bagunçava seus cabelos, e Henrique percebeu o quanto a amava. A mulher que um dia entrou em sua vida por um acordo agora era sua esposa, sua parceira, a mãe dos seus filhos. Ele se levantou, caminhou até ela e segurou sua mão, entrelaçando os dedos aos dela. "Você está bem?" ela perguntou, percebendo o olhar distante do marido. Henrique assentiu, trazendo-a para mais perto. "Estou só pensando no quanto a vida é inesperada. Nunca imaginei que seria tão feliz com algo tão simples." Isadora sorriu, encostando a cabeça no peito dele. A felicidade sempre esteve nas coisas simples. Só precisávamos aprender a enxergar. Ele beijou o topo da cabeça dela, grato por tê-la ao seu lado. A rotina da família era intensa, mas cheia de momentos preciosos. Henrique, antes um homem obcecado por trabalho e dinheiro, agora valorizava cada instante ao lado da esposa e dos filhos. Aos poucos, aprendeu a equilibrar suas responsabilidades sem se perder nelas. Ele levava os trigêmeos à escola sempre que podia e voltava com eles, ouvindo atentamente cada história que contavam. Noites de trabalho até tarde foram substituídas por momentos no sofá, assistindo desenhos e lendo histórias para as crianças dormirem. Aos olhos do antigo Henrique, aquilo poderia parecer perda de tempo. Mas agora, sabia que eram os instantes mais valiosos de sua vida. Ele queria ser um pai presente, alguém que seus filhos olhassem com orgulho. Mesmo com a felicidade presente, Henrique não deixou de sentir saudades dos pais. Às vezes, pegava-se lembrando do cheiro do perfume da mãe ou do tom grave da voz do pai. Eles não estavam ali para conhecer os netos,
para ver o homem que ele se tornou. Mas Henrique queria acreditar que, de onde quer que estivessem, sorriam para ele. Certa noite, enquanto organizava algumas caixas antigas, encontrou um álbum de fotos da infância. Sentou-se no chão do escritório e folheou lentamente as páginas. Viu-se criança, segurando a mão do pai em um passeio no parque. Em outra imagem, sua mãe o abraçava, sorrindo com ternura. Um nó formou-se em sua garganta. Isadora entrou na sala e parou ao vê-lo ali, perdido no passado. Silenciosamente, sentou-se ao lado dele e segurou sua mão. Eles estariam orgulhosos. Henrique, disse baixinho. Ele fechou os olhos por um instante e assentiu. Os trigêmeos cresceram cercados de amor, mas também foram ensinados sobre a importância do respeito, da responsabilidade e da empatia. Henrique fazia questão de mostrar-lhes que a verdadeira riqueza estava nas relações que construímos, e não no dinheiro acumulado. Helena adorava ouvir as histórias do pai sobre sua juventude e sempre perguntava sobre os avós. Miguel, curioso como era, queria saber detalhes da empresa da família e como tudo funcionava. Já Lucas, sempre sensível, era aquele que mais percebia quando o pai ficava nostálgico. "Você sente falta deles, né?" perguntou um dia, ao encontrar Henrique olhando para o céu. "Muito", respondeu o pai, sorrindo de leve. "Mas eu sei que eles me deixaram a missão mais bonita de todas, cuidar de vocês." A vida seguia, seu curso, e Henrique e Isadora enfrentavam juntos os desafios da parentalidade. O casamento deles não era perfeito, mas era real. Tinham dias difíceis, noites sem dormir, momentos de exaustão, mas também encontravam forças um no outro. Quando um fraquejava, o outro sustentava. Quando o cansaço parecia insuportável, um simples olhar bastava para lembrar o porquê de tudo aquilo valer a pena. E assim, seguiram construindo uma história que, para muitos, começou com um contrato frio, mas que se transformou no mais puro amor. A jornada estava longe do fim, mas uma coisa era certa: eles enfrentariam tudo juntos, como sempre fizeram,